Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma edição do JC Entrevista, programa de entrevistas do Jornal da Cidade, que toda semana traz um convidado ou uma convidada para falar sobre assuntos de interesse de Poços de Caldas ou da região. Na edição dessa semana, a convidada é a Edna Leite Ramos, ela é vice-presidente da ONG Planeta Solidário e ela também é sócio-educadora e ela vai falar para a gente um pouquinho da atuação da ONG, uma atuação que voltada para o meio ambiente, né? A responsabilidade social e vários assuntos correlatos. Boa noite, Edna. Obrigado por ter vindo. Boa noite, João. Obrigada eu pelo convite, pelo espaço e abertura aqui no Jornal da Cidade. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso, Edna. E eu quero começar com a seguinte pergunta, Edna. 10 anos de ONG Planeta Solidário agora em 2019, né? 2009, 2019. Sim. Nesse período, há mais motivos para comemorar ou para lamentar? Como ONG, nós acreditamos que evoluímos em alguma coisa, né? Mas nos últimos tempos a gente tem sentido um retrocesso muito grande na pauta ambiental, nas questões sociais, então eu acho que há muito mais motivos para lutar, não é nem para desanimar, mas é continuar em luta, resistindo aí. Ô Edna, você acha que o meio ambiente ele é colocado assim num plano secundário pelas administrações municipais aqui em Poços? Eu digo isso pelo seguinte motivo. Em 2017, em novembro mais especificamente, o prefeito Sérgio Azevedo ele anunciou a criação de uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Né? Disse que o projeto estava pronto e seria encaminhado em seguida à Câmara Municipal. E nós estamos aqui quase 2 anos depois, nós estamos aqui em outubro, né, de 2019, Sim. E essa Secretaria Municipal de Meio Ambiente continua no papel. Sim, infelizmente é uma realidade assim no nosso município. As pessoas, eu acho que vivem numa ilha de fantasia, né? Olha para essa serra, olha para a água que sai na sua torneira e acha que isso basta e que nós estamos vivendo num meio ambiente preservado, né? Com os rios todos limpos, com as nossas águas aí maravilhosas. Só que não é isso que acontece, né? Nós temos aí a exploração dos campos de altitude, por exemplo, pela especulação imobiliária, que vem construindo em cima disso e vai acabando aí com os recursos naturais que nós teríamos, né? Para quem não sabe, esses campos de altitude é onde drena a água para que ela nasça na fonte depois e chegue até as nossas torneiras. Então é importante que a gente saiba disso. E a gente não vê do poder público a mesma vontade com relação. Parece que não dá visibilidade, não sei, ou é algo que é tratado com indiferença mesmo, né? Mas a gente sente a necessidade de ter essa secretaria, né? Porque nós, inclusive, perdemos recursos por falta de uma secretaria, porque quando ela é ligada a uma outra, ela é considerada uma subsecretaria, digamos assim, e aqui nem é subsecretaria, é um departamento. Que é o que existe hoje, né? Exatamente. O Departamento de Meio Ambiente, que ele é subordinado à Secretaria Municipal de Planejamento. Muitas das multas que são feitas no município, multas ambientais que poderiam ficar no município, não ficam justamente por não ser uma secretaria de meio ambiente. Então, nós vemos, eu, pelo menos, vejo um descaso de política pública com relação às questões ambientais. Eu vejo lançamento, hora ou outra, aí de projetos, aí falam que vai e não avançam nada, né? Nós vimos a questão das hortas urbanas, que é extremamente importante e interessante, até por uma questão ambiental, para se produzir orgânico, mas muito pouco se avançou. Eu vejo, por exemplo, o departamento autorizar aí bater veneno, que é o Roundup, que já é proibido no Brasil, e Poços de Caldas ainda não se adequou à lei, e a gente denuncia, tira foto, faz vídeo, e isso continua, né? Mesmo sabendo de todos os problemas, não só ambientais, mas também as pessoas humanas, né? As pessoas, por quê? Porque vai causar vários tipos de doenças. Isso não sou eu que estou dizendo. O próprio Estados Unidos já fez uma escala onde o Roundup, a mesma linha que cresce o autismo, cresce o uso de Roundup. Então, ele está
intrinsecamente ligado ao autismo. Também a questão do mal de Alzheimer. Poços de Caldas tem um alto índice de câncer, um alto índice de pessoas com problemas de tireoide, da disfunção da tireoide, e isso tudo é comprovado através de estudos e de análises científicas do uso do Roundup. Então veja como nós não temos pelo poder público um respaldo para as leis ambientais ainda, né? Esse projeto que a Edna está dizendo aí, essa questão, né, do Roundup, na verdade é um projeto que o vereador Paulo Tadeu apresentou na Câmara no decorrer desse ano, que era para proibir a capina química por parte da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, né? E houve ali uma mobilização da bancada de situação para esse projeto não ser aprovado, né? E Paulo Tadeu insistiu, mas ele é minoria na Câmara, ele faz parte da bancada de oposição e o projeto dele foi arquivado, vamos dizer assim, né? Não foi aprovado, e mesmo o Paulo Tadeu apresentando diversos argumentos em relação a essa questão, citou inclusive normas lá da Anvisa, né, dizendo assim que está proibido o uso da capina química no país, mas mesmo assim os vereadores não se sensibilizaram, inclusive pressionados pelo próprio executivo, né, Edna? Eu ouvi de vereadores lá na Câmara no dia que eu estava lá, né, nós da ONG estamos ligados à campanha permanente contra o uso de agrotóxicos pela vida, e nós fomos lá para ver, né, o que seria feito nessa votação, e aí ouvimos do vereador, a gente acha importante o projeto, acha que tem que acabar com a capina química, mas a gente não vai colocar em votação, não vamos aprovar porque é da esquerda. Isso vai dar visibilidade para o vereador que é contrário, não é da nossa base, então a gente veta. Então veja o absurdo que nós temos vereadores que não pensam na população, mas são extremamente eleitoreiros e também estão sendo contaminados, né? Porque se você bate o Roundup aqui, faz a capina química aqui, a 1 quilômetro ele já ainda causa efeito maléfico à saúde. Fora que Poços de Caldas, a gente sabe a quantidade de fontanários, só no parque tem 40 fontanários e isso vai diretamente para o solo, envenenando as nossas águas. A Edna falou um detalhe interessante agora há pouco, que é a respeito dos casos de câncer, porque é uma, vamos dizer assim, uma lenda urbana que se costuma dizer assim, que às vezes os altos índices de câncer em Poços de Caldas são atribuídos à questão da radioatividade natural que existe no Planalto, na verdade, de Poços de Caldas, né? E já foi dito em algumas ocasiões que não há muita relação a respeito disso. Então pode ser uma suposição da minha parte, que alguns dos casos de câncer sejam também por influência aí do uso da capina química sem a população perceber, né, Edna? E o mais importante de tudo é que saúde pública não é uma questão de direita ou de esquerda, né? Não, a questão é de direitos humanos, né? Está lá nos direitos humanos, está na ONU, está em todos os tratados e o Brasil descumpre eles em várias questões. A gente teve nesse período aí nesses 6 meses, 368 tipos de veneno que são proibidos no resto do mundo todo e no Brasil foi permitido. E a gente tem a questão das abelhas aí, que Poços de Caldas, ironicamente, se diz amigo das abelhas, que ajudar a Associação de Apicultores. Agora eu quero saber que tipo de ajuda ele está dando para que as abelhas sobrevivam, mantendo a capina química, que é o principal inimigo das abelhas, que extermina, né, as abelhas. Então, assim, nós temos uma administração que realmente não está preocupada com a causa ambiental. Pode estar preocupado com outras coisas, mas a causa ambiental é uma que eu vejo um retrocesso imenso. E a gente vinha nessa luta há tantos anos, né, como você falou, 10 anos a ONG lutando. A gente vê a questão da poluição dos rios, a questão mesmo da coleta seletiva, que retrocedemos. Quando a gente pensa, eu estive na coordenação do Fórum Lixo e Cidadania por quase 10 anos e a ONG continua tendo cadeira lá. A NEA, que atualmente a Irineia, que é a presidente, continua lá nos representando, que tem uma cadeira. E, gente, não funciona, não sai, né? E aí esse parece resíduo, que é para fazer figuração, né? Exatamente, esse resíduo continua indo para as nossas águas, continua aí jogado. Eu vejo os PEVs, aí do lado do PEV a pessoa descarta o lixo, aí chove, leva tudo embora,
né? Não se faz um trabalho de educação ambiental com a população, de como separar esse lixo. E aí a população também fica desmotivada. Quando você está começando a implementar a coleta, as pessoas começam a separar o seu lixo, o seu resíduo, coloca na lixeira, aí há um retrocesso. O que acontece? As pessoas ficam desmotivadas a separar, mistura tudo novamente. Então, não se cria uma consciência ambiental. Esse plano de resíduos sólidos no Brasil, ele já foi postergado para ser implementado muitas e muitas vezes. Poços de Caldas tem um plano vergonhoso, porque foi feito na administração do Paulinho Corominas e foi um Ctrl-C, Ctrl-V do rapaz que estava à frente do departamento de meio ambiente na época. Eu acompanhei esse processo e aí a gente tem várias especificidades que quem quiser ler aí o Plano Nacional vai ver que contempla Poços de Caldas, que é a questão do turismo, a questão das águas. Poços de Caldas tem várias especificidades que teriam que ser atendidas pelo plano. E nós até hoje não conseguimos nem sequer falar sobre ele, né? Então, e essa questão que você está dizendo de aterro e tudo mais, a gente tem que lembrar que o ano passado Poços de Caldas assinou aí um termo de cooperação que ainda continua no papel com a Prefeitura de Machado, né? Para se criar um aterro conjunto, né? Ou seja, esse aterro ficaria localizado lá na cidade de Machado, né? Então, Poços de Caldas, teoricamente, levaria o lixo para lá, né? Lembrando que a gente tem um aterro controlado ali na saída de Poços Andradas, controlado, né? Tá mais para descontrolado e aterro. E não é aterro, não, é lixão mesmo. É lixão mesmo, né? Muito mal feito. Mas agora me parece que tem uma notícia aí de que vai se fazer um consórcio junto com Andradas e mais alguns municípios na redondeza. E não é um processo de incineração, mas agora não vou me lembrar, é um processo complexo que ele vai queimando o lixo ali. Mas não é uma incineração. Eu não me lembro bem, é um processo tipo um biodigestor. Mas é seguro? Segundo os catadores das informações, disseram que é. Eu já lutei pela não incineração do lixo, porque é muito tóxico, né? Emite gases tóxicos no ar e você não tem o controle desses gases, né? E é comprovado em outros países que ele causa câncer. Então, Minas Gerais é proibido a incineração, porque foi aprovada uma lei para isso. Mas eu não sei como chama o processo específico, mas acho que de repente vale a pena convidar alguém aí que é do Fórum do Lixo e Cidadania, ou até mesmo o Toninho, que é da Ação Reciclar, para dar maiores informações sobre esse processo, que parece que está em andamento aí. Mas aí a gente fica preocupado também, porque quando você incinera ou quando você esconde o lixo, de certa forma, você tira também a responsabilidade das pessoas fazerem um consumo consciente, delas separarem o seu lixo, delas terem um trabalho todo consciente mesmo, né? Porque eu vejo, João, que muitas vezes as pessoas pensam que o lixo vai ter uma fada madrinha. Eu consumo, levo aquele monte de bandejinha de isopor, use filme, papelão, plástico para minha casa, coloco tudo lá na lixeira e aquilo vai desaparecer. E não vai, né? Então, eu acho que também passa pela questão do consumo consciente, né? Do que você está levando para casa, que tipo de embalagem você está levando, se realmente essas embalagens são necessárias, né? Porque senão a gente começa a consumir, por exemplo, a gente vai na loja de R$1, compra um monte de Tupperware, sendo que você poderia, por exemplo, os potinhos de margarina que você utiliza na sua casa, ou de alimentos processados que você compra, que vem em potes, você inutiliza aqueles potes, descartam ele, aí você vai adquirir outro. Então, eu faço muito isso, eu reaproveito na minha casa o potinho de margarina, eu tenho a impressão que a maioria das pessoas costumam fazer isso, né? Eu acho que é importante criar reduzir, né, reciclar e também reutilizar. Eu acho que aproveitando essa deixa aí que você está dizendo do consumo consciente, Edna, a gente percebe que a Prefeitura faz algumas ações aí relacionadas à economia solidária aqui em Poços de Caldas ao longo dos anos, não só nessa gestão, né? Sim. Essas ações de fato são efetivas? Têm efeitos práticos de fato concretos? Olha, João, o movimento de economia solidária é um movimento de resistência, é
uma linha muito tênue entre o que é capitalismo e o que é economia solidária e de como isso funciona, né? Se nós formos ver a economia funcionando solidária de fato, a gente vai ter vários outros exemplos, como no México, o movimento da Batista, como na Argentina, com as fábricas que foram recuperadas pelos trabalhadores e ali eles formaram cooperativas. E no Brasil nós vamos ter aí, por exemplo, o Banco Pirê, que tem moeda própria, que fortalece seu território no Mato Grosso, e tem várias outras ações acontecendo também no estado de Minas Gerais, por exemplo, tem o Banco Esmeralda, que tem moeda própria na comunidade, né? São várias ações pontuais. Mas Poços de Caldas, a gente agora parece que está tendo uma evolução maior. Nós tivemos a primeira feira de economia solidária do estado foi realizada em Poços de Caldas em 2009, né, 2009, no comecinho da ONG, e a ONG já estava lá, porque nós passamos pelo processo de formação de educadores populares de economia solidária desde o primeiro módulo, então nós somos capacitados, estamos incluídos na rede nacional de educadores populares em economia solidária. E aí nós trouxemos essa feira, começamos a organizar a micro-regional e o Fórum Sul-Mineiro de Economia Solidária, que é ligado ao Fórum Mineiro. Mas a gente não teve muitos avanços, porque nós não tivemos apoio das políticas públicas, né? Porque o movimento ele tem força até a página 2, mas tem coisas que nós precisamos do poder público. Como, por exemplo, um local destinado à economia solidária, a gente sempre requisitou um espaço que fosse um ponto fixo, que a gente chama de economia solidária. Poços de Caldas tem mercado para isso, né? Porque nós temos aí todo o turismo envolvido, né? É uma cidade que tem muitos estudantes, então é uma cidade que tem uma grande chance de ter um mercado promissor nessa área. Potencial para ser desenvolvido mais do que está exatamente, sendo feito, né? Potencial. E aí não avançamos muito porque não conseguimos, nas gestões passadas, criar essa lei municipal de economia solidária. É até incoerente, né? Porque nós somos a primeira cidade do hemisfério sul a ter o selo Fair Trade. E para se fazer parte hoje do selo Fair Trade, a pessoa tem que estar cadastrada no que a gente chama de CADSOL, que é um cadastro de empreendimentos de economia solidária que acaba, depois, se ele querer, ele pode conseguir o Fair Trade. E a gente não teve esse avanço. Quando chegou o Fair Trade, nós ficamos muito animados, mas isso não progrediu muito. Agora, a gente apresentou um anteprojeto de lei para o prefeito para que seja instituído e normatizado a economia solidária no município. Também estamos em processo de construção numa feira permanente de economia solidária, que seria em conjunto com os orgânicos, com os produtores orgânicos, que também estão inseridos dentro da quinta plenária, que são os eixos que regem quais são e o que são empreendimentos econômicos, né? Porque você pode, para quem não conhece a economia solidária, você pode praticar a economia solidária, seja consumindo produtos da economia solidária, feira de trocas, bancos, né, comunitários de crédito e também empreendimentos que produzam algum tipo de produto ou de serviço, né? Então, nós estamos aí com esse anteprojeto, estamos caminhando para ter um espaço onde nós faremos uma feira permanente de economia solidária. E o ano que vem, se Deus quiser, teremos em Poços de Caldas a feira estadual, que aí vem um recurso do estado, e aí os empreendimentos da região vêm, monta-se a feira, e a gente está nessa esperança que o prefeito a aprove para que a gente possa realizar aí a quarta feira de economia solidária regional aqui em Poços. Ô Edna, a ONG Planeta Solidário, né, ela tem como foco principal, evidentemente, o meio ambiente, mas tem assuntos correlatos, né, direitos humanos, cultura, ações socioeconômicas, e esses assuntos todos parece que levam diretamente à questão do meio ambiente, né? E eu queria agora fugir um pouquinho do assunto, do foco do meio ambiente, eu queria partir para o lado dos direitos humanos, que também é um braço aí que a ONG Planeta Solidário tem, o assunto mais recente em Poços de Caldas, relativo à adesão do município ao projeto de escola cívico-militar, né? O prefeito Sérgio Azevedo fez a adesão oficial na sexta-feira.
A consequência desse ato do prefeito foi que na segunda-feira, ontem, né, a secretária de Educação, Flávia Vivaldi, pediu a exoneração do cargo por não concordar com esse projeto, mesmo o prefeito tendo divulgado em nota oficial que ouviu toda a rede municipal de ensino, inclusive a Secretaria Municipal de Educação. Então, pelo jeito, ele ouviu toda a rede municipal de ensino, menos a secretária, né? Ou ouviu toda a rede que era contrária e resolveu ser, falou assim, não, vou ouvir todo mundo contra e agora você é a favor, né? Mas é muito complicado. Quando a gente pensa em escola militar, as pessoas fazem uma confusão imensa, né? E eu fico muito preocupada, porque como educadora, a gente, ainda mais, eu trabalho mais com educação popular, então é um modelo pautado na visão paulo-freireana, né? E a gente não consegue visualizar quais os benefícios serão essas escolas militares. Primeiro porque não é para a população pobre, a gente sabe disso, porque o custo de um uniforme, de se manter dentro de uma escola militar é muito caro, né? E há uma confusão também entre a escola que virá Tiradentes, que está para ser instalada no município, que vem pelo estado, e do município criar-se uma escola cívico-militar, né? Há uma confusão entre os dois termos, não ficou claro para a população, porque são já parecidos, mas não é a mesma coisa. Não né? é a mesma coisa, e já é proposital mesmo, né? Porque aí a pessoa fala assim, nossa, vai ser ótimo, meu filho vou ser a primeira a colocar meu filho lá, só que não é bem assim que funciona. E a gente sabe que eles falam lá, tem que ter vários tipos, tem uma norma, né, para se implantar, tem que ter recurso, e Poços de Caldas não tem recurso, segundo a prefeitura, para nada, como é que vai ter para instalar isso? E eu fico pensando que a educação não é feita por repressão, né? Ela é feita por entendimento. Quando as pessoas transferem para a escola o que é obrigação da família em si fazê-lo, nós estamos transformando o lugar da escola num lugar onde eu tenho que explicar para a criança como ser humano, sabe? E aí eu fico pensando que nós não estamos formando e capacitando cidadãos, nós estamos formando pessoas com viés ideológico que, por mais que eles digam, porque antigamente tinha ideologia, agora não, vamos acabar com a ideologia. Não, tem uma ideologia diferente da que era antes, mas é uma ideologia, né? E a militarização não é solução para nada. A gente, nós da Marcha Mundial das Mulheres somos contrários à militarização, e há pessoas dentro da própria polícia que são contrárias à militarização, porque não é com repressão que nós vamos corrigir essa sociedade doente que aí está, né? É com políticas públicas, é com uma educação realmente de qualidade, onde você vai produzir um ser pensante, não um ser repetitivo, que vai ali, fica olhando para a bandeira e canta o hino nacional de cor. Eu sei os 3 hinos, porque na minha época ainda eu peguei um pedaço da ditadura, o finalzinho dela, a gente cantava o hino todos os dias para a bandeira, eu também cantava, né? A gente decorou isso. E o que isso fez com que nos tornasse cidadãos melhores, né? Nós estamos aí, pessoas que passaram por essa educação e que estão aí agredindo todo mundo, matando todo mundo, e não é uma educação humanista na qual eu acredito, né? Acho que a grande ilusão, né, que se passa aí nessa questão da escola cívico-militar, não sei se você concorda comigo, Sim. É que as pessoas acham que basta se matricular o filho, né? Então, uma das grandes questões é o acesso, né, do aluno a essa escola. Apesar do que, inicialmente, pelo que me parece, o projeto ele já seria implantado numa escola regular, né? Ou seja, essa escola regular seria transformada numa escola cívico-militar, né? Até na nota oficial do prefeito Sérgio Azevedo, eu particularmente percebi que ele estava meio hesitante, né? Me pareceu que ele se sentiu pressionado ali, né, a aceitar. A única coisa que eu acho que é interessante que ele falou foi o seguinte: se quer se implantar uma escola cívico-militar em Poços de Caldas, então que o governo federal construa uma nova escola, do zero. Sim, né? sim. Ou seja, aí só vai estudar realmente os alunos que quiserem, que tiverem condições de acesso, os professores que quiserem trabalhar, né? naquela unidade, né? E eu acho que seria talvez a forma mais adequada, se é que tem que se implantar uma escola desse tipo aqui, porque me parece muito vago e muito superficial, Edna, condicionar a resolução dos problemas da educação à implantação de uma escola dessa natureza, né?
Sim, eu não vejo um plano. É engraçado que não passam pra gente nenhum plano político-pedagógico. Como é que você sabe que tipo de coisas vão ensinar nessa escola? Vão ensinar que a Terra é plana? Né? Vão ensinar aí que todas as leis de Darwin são surreais, que agora a gente vai acreditar no, sei lá, no genes, por exemplo. Então, acho que há uma contradição nisso, né? A gente não sabe como será gerida essa escola, como será feito esse processo político-pedagógico dela, não se tem um prédio adequado para isso, né? E eu acho que não é solução para nada. As pessoas que estão aí na rua gritando a favor da escola militar, inclusive têm os seus filhos em escolas particulares e nas escolas mais progressistas, mais próximas ao que eles são tão contrários que é o Paulo Freire. Então, assim, eu acho que há uma contradição do começo ao fim. Né? De como a grande massa é massa realmente de manobra para que se aprove um projeto desse sem a menor ideia do que de fato vai ser. Foi muito rápido, né, o muito processo, rápido, né? muito Houve rápido. uma reunião na prefeitura ali com grupos favoráveis ao projeto. No dia seguinte foi apresentada uma moção de apoio a esse projeto na Câmara Municipal. É uma moção simplesmente de apoio, ou seja, apoiamos. Apoio. Não quer dizer que deva ou não deva se implantar o projeto. E na sexta-feira o prefeito fez a adesão, ou seja, me pareceu muito, muito complexo o assunto para se resolver em 3, 4 dias, né, Edna? Sim, e os contrários a favor, olha, sinceramente eu acho que ele não ouviu. Nós temos um coletivo de educação, não vi hora nenhuma esse coletivo de educação ser acionado por ele e ser ouvido, e parte desse coletivo de educação também compunha a Secretaria de Educação e também pediu exoneração. Só te cortando, lembrando que o Coletivo Educação é um dos signatários da Carta Aberta, né, Sim. à comunidade Poços-Caldense, contrários à implantação. Então, o Coletivo Educação tem vários coletivos, sindicatos, né, tem entidades também que assinaram em conjunto essa Carta Aberta, expondo realmente as questões contrárias à implantação desse projeto. E mesmo assim foi aprovado. Então, quer dizer, ele ouviu quem? A quem? Ou eu fico me perguntando, João, a que esse projeto interessa, né? Qual a finalidade de se aprovar isso em troca de quê? Porque alguma vantagem se vê aí, né, política por trás disso, porque não há nenhum embasamento e nenhuma consulta pública realmente. E as pessoas que estavam manifestando na porta da prefeitura que fizeram aí foram 5 ou 6 pessoas, era ridículo. Então isso não demonstra a grande população aprovando esse colégio e essa obra. E tem um detalhe, só para a gente encerrar esse assunto aqui do projeto, tem um detalhe muito interessante também, Edna, que é o custo, né? Segundo consta, R$10 mil por aluno. Por aluno. É muito mais do que se investe numa escola pública que já existe, né? Já está consolidada. Evidentemente que existem inúmeras questões ali para se resolver dentro da escola pública, mas a gente tem que lembrar também que no governo Temer, os deputados congelaram investimentos em saúde e educação pelos próximos 20 anos, ou seja, vai se gastar R$10 mil por aluno, é um gasto muito alto, né? Então, se vai gastar alguma coisa com educação, que já invista no que já existe, né? Que melhor é que já está aí, né? Funciona e a luta, eu acho, de toda educadora, a Edna também é uma educadora, é aperfeiçoar o sistema, né? Sim, aperfeiçoar, é dar condições para os trabalhadores. Quantas vezes nós, professores, temos que levar material de casa para dar aula, porque chega na escola não tem o mínimo de infraestrutura, né? Não temos cartolina, papel, caneta, que é coisa básica, Em né? 2018, por exemplo, a gente teve várias reclamações aqui na rede municipal de ensino de falta de papel higiênico. Pois é. E R$10 mil você acha que não vai fazer diferença? Numa escola, R$10 mil, R$10 mil só para a escola. O valor de um aluno que eles estão colocando já faria, assim, uma revolução. Agora, você imagina, numa escola com 2 mil alunos, quanto isso custará? R$2 milhões. É muito dinheiro. Eu não sei como se aprova um projeto sem nem ter esse dinheiro em caixa. E de onde virá? Porque se nós estamos aí congelados
né, por 20 anos, os recursos vão vir de onde? Vai brotar? Não sei. O gasto, teoricamente, seria do próprio governo federal, né? Mas, como eu disse agora há pouco, o próprio governo congelou os investimentos em saúde. Ele está aí fazendo aquele contingenciamento, né, de recursos de universidades federais, institutos federais, né? Então, fica difícil saber, né, de onde, de fato, vai vir o dinheiro para bancar toda essa questão. Exato. E um último assunto que eu queria tocar aqui, Edna, antes da gente encerrar também, aproveitando aí um dos engajamentos da ONG Planeta Solidário, que é os direitos humanos, a gente vai ter uma mobilização quinta-feira aqui, em alusão à morte, ao feminicídio, né, da artista plástica Alessandra Vaz, lá no Rio de Janeiro, no distrito de Muri, né, em Nova Friburgo, né? Vários grupos eles vão se mobilizar para fazer um protesto, para chamar a atenção da sociedade para essa questão que parece que, infelizmente, cada dia está mais comum, né? Nós, do coletivo Mulheres pela Democracia, estamos ligadas à Marcha Mundial das Mulheres e convocamos toda a população, amigos e quem é solidário à causa para estar ali na ponte do terminal às 5 horas da tarde, levem flores. Quinta-feira agora. Quinta-feira agora, dia 18, né? 18, 18, às 17 horas, velas, cartazes. 17. Levem cartazes, velas, nós estaremos de preto, mas quem tiver roupas que foram produzidas pela Alessandra, que vá com essas roupas para mostrar o colorido, que era a obra dela. E nós estaremos lá não só pela causa da Alessandra e pela causa da Daniela, amiga que morreu junto, mas por todas as mulheres que estão sendo assassinadas, estão sendo violentadas todos os dias. Nós tivemos em 6 meses 10 mil casos de feminicídios, isso só registrado, de feminicídio não, de violência contra a mulher só no sul de Minas. Então vejam que dá mais de 1.000 casos por mês, né? Até foi feito em setembro. Então dá mais de 1.000 casos por mês, é um número absurdo e nós do coletivo nos sentimos obrigados a gritar contra essa violência que está institucionalizada e banalizada no nosso meio, né? É para mostrar que as mulheres estão aí, nós estamos em luta, estamos unidas e apesar do luto, da dor, a gente continua marchando para que outras não venham também sofrer esse tipo de violência, né? Edna, muito obrigado pela sua entrevista. Quem quiser entrar em contato com a ONG Planeta Solidário, como é que faz? Nós temos página no Instagram, que é Planeta Solidário. Temos ONG Planeta Solidário também, uma página no Facebook, podem entrar por lá. Ou podem entrar no meu perfil pessoal, que é Edna Leite Ramos, Chavante Casadagra, está lá, é só me adicionar e a gente conversa. E quem quiser participar da ONG também, nós nos reunimos toda primeira terça-feira do mês, aqui na Casa dos Conselhos, às 18 horas. Todos são bem-vindos, né, que queiram lutar aí pelo meio ambiente e nos ajudar nessa causa. Edna, muito obrigado mais uma vez. Obrigada eu, João. Agora, na sequência, a gente vai começar a exibir o Pautando a partir das 8 da noite, eu e o Albert Mareca, comentando as últimas notícias aqui de Poços de Caldas e também os bastidores políticos. Semana que vem, terça-feira, a partir das 7h30, estamos aqui de volta com mais um JC Entrevista. Até lá!